Estamos aqui na ACAT Brasil, que significa Ação dos Cristãos para a Abolição da Tortura. É uma entidade não governamental sem fins lucrativos. Estamos aqui com a Gorete e ela vai falar um pouquinho pra gente o que significa essa associação. Você pode explicar pra gente o que vocês fazem? Então, a ACAT Brasil existe há 10 anos. Na verdade, a ACAT surgiu em 99. Ela é uma organização internacional. Ela é uma organização que surgiu há 50 anos na França. E o intuito da associação, né, da entidade é a abolição da tortura em todas as suas formas, né? A expansão das ACATs, tem várias ACATs na África, por exemplo, tem uma ACAT no Canadá, e a ACAT Brasil, ela surgiu para enfrentar as ocorrências, né, de tortura e dar um atendimento às vítimas da tortura, né? A gente tem um trabalho que ele está focado em duas vertentes, né? Uma que é a assistência às vítimas da tortura, né? Então a gente dá um atendimento jurídico, psicológico, social e espiritual. E uma atuação política, né? Porque também a gente não só visa sanar, né, o sofrimento das vítimas, mas também pressionar o Estado para que novas vítimas de tortura não surjam, né? Assim, para que os métodos de tortura sejam extintos, né? Eu diria que a gente luta pela própria extinção, né? Seria essa a nossa atuação. A ACAT é uma associação cristã, então ela surgiu também muito ligada à igreja, mas ela não é assim, ela não tem uma atuação direta com a igreja, né? Ela é cristã, ecumênica, a gente participa de algumas outras organizações que reúnem várias religiões, né? Mas a gente tem um intuito também de oferecer um trabalho espiritual para as vítimas. Uhum. Qual a diferença entre a agressão e a tortura? Bom, a tortura, a gente segue o que está nos tratados internacionais da Organização das Nações Unidas, né, e a Convenção Interamericana para Prevenir a Tortura. Segundo esses tratados, a tortura ela é uma dor que é infligida a uma pessoa, né, ou que está sob custódia de alguém, ou que foi detida para obtenção de alguma informação, confissão, né? Mas essa agressão ela é considerada tortura quando ela é promovida por um agente do Estado, né? No caso da nossa lei, né, a Lei 9.455 de 97, que tipifica a tortura, ela é mais abrangente, né? No caso brasileiro, porque a pessoa pode ser denunciada por crime de tortura e ser condenada por esse tipo de crime. Ela não especifica que seja só aquele tipo de agressão promovida por um agente do Estado. Isso dificulta um pouco, né, a questão da punição dos casos de tortura no Brasil, porque geralmente os casos envolvendo policiais ou agentes penitenciários acabam sendo enquadrados como abuso de autoridade e não como tortura. Qual é a diferença, né, do policial ser condenado por abuso e não por tortura? Que a punição por abuso de autoridade é bem mais tênue do que a condenação por crime de tortura, né? E assim, a gente também vê que existem várias dificuldades para se comprovar a tortura, né? Primeiro porque ela é um tipo de crime que é invisível, né? Geralmente ocorre no sistema carcerário, nas unidades de internação de adolescentes cumprido com a lei, em delegacias, então é muito difícil a gente ter acesso aos casos, a não ser que a família denuncie. Mesmo assim, geralmente é difícil ter testemunha, as pessoas têm medo de denunciar, porque a maioria é policial, agente do Estado, enfim. Tem formas de coagir as vítimas de tortura, né? Então é bem difícil, complicado mesmo a gente concretizar, né? Provar crime de tortura, né? Vocês têm bastante denúncias aqui? A gente recebe denúncias principalmente do sistema carcerário, pelos familiares, quando eles fazem visitas aos parentes que estão presos, eles têm acesso às informações lá, né?
geralmente ou filho ou marido, enfim, diz o que está acontecendo, né, que eles apanham de funcionários ou que estão recebendo algum tipo de restrição, né, de direitos. E aí eles passam para vocês e aí vocês fazem? A gente visita a unidade, né, quando tem denúncia, apura os fatos e encaminha as denúncias para as autoridades competentes, geralmente provedoria, né, da Secretaria de Administração Penitenciária, para os secretários de Administração Penitenciária e para outras autoridades que possam intervir na situação e apurar efetivamente os fatos, né. Isso, vocês têm resultado dessas denúncias? Tem gente que são punidas por esses atos? No caso de gente que é efetivamente punida por crime de tortura. Entendi. Vocês têm algum apoio político do governo? Eles sabem da existência de vocês? Eles procuram saber quais são os programas que vocês estão fazendo para poder ajudar essas pessoas que são conveniadas a vocês? Então, a gente recebe apoio da ONU. A ONU tem um fundo de apoio às vítimas de tortura. E há 10 anos que a CAT recebe apoio não só institucional como financeiro para atuar no atendimento multidisciplinar oferecido pela CAT para as vítimas. E o governo, a gente não tem nenhum tipo de vinculação com o governo, nada, nós somos independentes e autônomos e assim, o nosso diálogo com o governo é para providências, né, no sentido de criar políticas e mecanismos para a prevenção e punição da tortura. No site de vocês, vocês comentam sobre a extinção da pena de morte, né? E informam também que mesmo com essa extinção, muitos jovens continuam morrendo, sendo vítimas de torturas, executadas, né? Como vocês prevê essa mudança? Então, como eu disse, a CAT ela é uma organização internacional, né? Tanto é que nós temos 2 datas comemorativas, né? Não diria comemorativas, mas assim, que nós lembramos todo ano, né? Que é o 26 de junho, que é o Dia Mundial da ONU em apoio às vítimas da tortura. Então a gente aproveita esse momento político para fazer um ato, né, chamar organizações, movimentos sociais, a população, a mídia, e tentar criar uma cultura de repúdio à tortura. E o 10 de outubro, que é o Dia Mundial contra a Pena de Morte. E a CAT ela tem uma campanha internacional de abolição da pena de morte também, né, em vários países que ainda tem no sistema judiciário, né, esse método punitivo. No Brasil a gente não tem a pena de morte, mas a CAT faz uma tradução, diria assim, né, da questão da pena de morte no Brasil como uma pena de morte extralegal, né, porque o número de execução de jovens por policiais, né, no Brasil é uma das maiores do mundo, né, então a gente acredita que esse tipo de execução seja um tipo de pena de morte extralegal. Então, todo ano a gente faz também um ato. Né? No passado nós fizemos no Jardim Ângela, que é uma região onde existe muita violência policial, muitos jovens que são vítimas dessa violência e que geralmente também são executados. Né? Então a gente mobiliza, tenta mobilizar a opinião pública, né, para sensibilizá-los com relação a isso. A gente sabe que quando alguém de destaque ou uma pessoa de um outro segmento social, classe média, ela é executada, existe toda uma mobilização social para aquele fato. E a gente sabe que cotidianamente os jovens na periferia morrem e nada é feito. Então é uma atuação política de enfrentamento e ao mesmo tempo de tentar mobilizar a opinião pública para repudiar esse tipo de acontecimento, qualquer segmento social. Pra gente finalizar, quais são os objetivos de vocês daqui pra frente? Bom, a gente continua os atendimentos às vítimas, a gente continua fazendo visitas em unidades prisionais, nas unidades de internação da Fundação Casa. A gente participa das conferências de direitos humanos, levando sempre as pautas que visem o enfrentamento e a
e a prevenção da tortura, e a gente faz uma discussão sobre o cumprimento dos tratados firmados pelo Brasil em âmbito internacional. Além disso, a gente contribui com relatórios internacionais, fóruns de discussão em direitos humanos, e também a gente tem alguns projetos na área de educação, que visa sensibilizar atores como o judiciário, magistratura, promotores públicos, que estão diretamente ligados à questão do julgamento dos casos de tortura. Muito obrigada, Gorete. Obrigada a você.